Eu me chamo Mauritinho Maranhão, sou engenheiro e de graduação também em estatística e com mestrado em ciências da engenharia. O nosso assunto de hoje é falar sobre valores, que é um dos temas mais batidos nos cursos de graduação e pós-graduação. Mas eu espero, nessa breve live, conseguir agregar alguma coisa a esse conhecimento tão difundido, mas tão pouco compreendido no meu ponto de vista. Né? Na realidade, valores organizacionais eles deveriam representar a orientação para as ações, ou, como nós chamamos, direcionadores estratégicos. O fato é que, se não existir uma orientação, a empresa ou a organização, que qualquer que seja ela familiar, seja ela negocial, seja ela do terceiro setor, não importa, ela ficará sem rumo, né? De certa maneira, mudando a todo momento aquilo que deveria ser uma lógica de um eixo de trabalho da organização. O próximo ponto começa a esclarecer essas questões. Né? Tradicionalmente, os direcionadores estratégicos da empresa são a missão, né? Que estabelece o propósito da organização, né? O que ela pretende, o que ela quer, qual é o seu core business. Né? O próximo ponto fala dos valores, aliás, visão de futuro, que é o retrato que a empresa quer ter no horizonte de tempo que ela estabelecia, em 5, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. A China, por exemplo, estabelece uma visão de futuro de 50 anos. Né? Então, nesses tempos quase que vertiginosos de mudanças de orientação, a China, né, de certa maneira, honrando a sua tradição histórica de longo prazo, né, 500 anos é um período, a existência do Brasil é irrisório, um período de tempo muito pequeno para a China, né? Então, ela estabelece essa visão de futuro de 50 anos, e todos vemos que ela está tendo muito sucesso, né? Em seguir, né? Doutrinariamente, seguir religiosamente essa missão. Ela faz movimentos aqui e ali, mas a visão de futuro está lá, com um horizonte de 50 anos muito bem estabelecido. E, por último, os valores, né? Que constituem os mitos, as crenças, o ideário da organização e que vai formar, no longo prazo, a cultura da organização. Quer dizer, o que é a cultura? É a repetição de hábitos. E o que são os hábitos? São o produto, né? Ou tem o embasamento dos valores. Né? Qualquer que seja a empresa, tendo ela bem estabelecida ou mal estabelecidos os valores, em alguma medida a cultura vai estabelecer, né? Ou vai demonstrar, manifestar ou uma solidez de valores ou uma difusão, uma mudança frequente e pouco consistente de comportamentos, quer dizer, uma cultura meio mambembe, meio fluida. Né? A boa empresa, a empresa que tem valores consolidados, né? Nós tivemos esses exemplos de valores muito bem consolidados com a Apple, né?
com o Steve Jobs, mas mesmo depois da morte do Steve Jobs, a Apple continua com os valores, né, que ele estabeleceu, dos quais o maior, o mais forte é exatamente a inovação, né? Então, em tudo que a Apple faz, ela tenta, de alguma maneira, colocar uma inovação. Agora, né, essas últimas versões dos computadores Apple já trazem um processador especial da Apple, né? Quer dizer, eles conseguiram abdicar dos grandes produtores de processadores do mundo, né? E agora estão com processadores que eles dizem, e a gente observa na máquina, se bem que é difícil fazer essa constatação tecnicamente, que são processadores muito mais rápidos e muito mais consistentes, mais duráveis, mais estáveis que os processadores dos dois outros grandes fabricantes, né? A Intel e a AMD. No próximo ponto, nós vamos ver que a gestão estratégica da empresa ela é formulada de uma forma hierárquica, porque toda organização hierárquica, toda a vida é hierárquica, ela tem uma visão hierárquica, né? Então, a estratégia, idealmente, é estabelecida pelos níveis mais altos, níveis hierárquicos mais altos, naturalmente ouvindo a base. E ela é implementada pelos níveis mais baixos da organização. Desse modo, a estratégia é top-down, ela desce, ela vai permeando toda a empresa, vai se desdobrando por todos os níveis organizacionais e os resultados são bottom-up, ou seja, eles vão subindo integradamente até conseguir, no extremo ou no nível mais alto, a estratégia estabelecida. Assim, deveria funcionar toda estratégia, mas nós vemos pouquíssimas organizações com esse sentimento de integridade, né? Com esse sentimento de consistência, de revelação ou de manifestação ou de implementação da estratégia, né? É um fato, né? Quanto mais se fala em planejamento estratégico, menos ele se torna realidade, menos ele se torna consistente no dia a dia das organizações. No próximo ponto, nós vemos uma questão interessante, que é a evolução do ser humano, né? Que esse desenvolvimento cerebral, como nós podemos ver na figura, ele se deu de baixo para cima, né? De forma que, nos circuitos do cérebro, os níveis inferiores, que são comuns aos mamíferos, que são comuns a vários animais, eles são visíveis, são perceptíveis, né? Quer dizer, um macaco, um boi, um cabrito, até uma cobra, né? Eles têm essas manifestações de lutar ou fugir, que nada mais é do que uma reação que é processada nos níveis mais baixos. E esses níveis mais baixos, né, eles são chamados de níveis límbicos, né? Então, o homem também tem os seus circuitos límbicos, né, que são os circuitos de uma reação, naquilo que, de alguma maneira, impacta a sobrevivência dele. Então, que ele tem que decidir rapidamente se é veneno ou se é comida, se é um amigo ou se é um elemento hostil.
e, sendo um elemento hostil, ele tem que decidir: eu sou mais forte que ele ou eu sou mais fraco que ele. No caso de ser mais forte, ele luta; no caso de ser mais frágil, ele foge. E é dentro dessa configuração, né, de crescimento de baixo para cima da massa encefálica que nós vamos apresentar o tema valores, né? A próxima lâmina, né, ela mostra, num aspecto esquemático, né, 3 níveis de camada do cérebro, né? No nível mais externo, que é o nível lógico, né, nós temos o raciocínio lógico, ou o raciocínio consistente, né? Aquele raciocínio pensado, aquele raciocínio de mais longo prazo. Nas camadas mais baixas, nós temos os níveis que se aproximam dos níveis límbicos, né? O cérebro é extremamente complexo, as manifestações, as reações são extremamente complexas. O que eu estou fazendo é uma simplificação, é um reducionismo quase que brutal para nós termos uma noção, vamos dizer, esquemática de como a coisa funciona. Então, nesses níveis mais baixos, né, onde nós temos o circuito límbico, né, nós temos a regulação dos sentimentos, né, que é a confiança, a lealdade, a alegria, a tristeza, o amor, o ódio, o comportamento que o indivíduo tem em face da vida, né? Por exemplo, se ele se defronta com uma situação de risco, se ele age limbicamente, ou seja, de uma forma impulsiva, ou se ele remete, ele conta até 10, remete isso para o nível mais alto para agir com lógica, né? Agir de uma maneira pensada, né? De uma maneira mais consistente, de acordo com o PDCA, né? Planejar, executar, medir e corrigir e atuar corretivamente. E é nesses níveis mais profundos que existe a manifestação do impulso para agir. Impulso para agir. É aquilo que nos move, aquilo que nos põe em movimento. São aquelas reações, aquelas manifestações, ou aqueles eventos, ou aquelas imagens que nos fazem agir, que nos fazem sair da zona de conforto, né? E aí que mora o grande problema, porque a estratégia ela é tratada usualmente pelas empresas, seja em treinamento, seja no dia a dia, né? Na fase mais lógica, na fase mais superficial do cérebro, então não consegue alcançar, não consegue impactar, não consegue, de alguma maneira, sensibilizar os níveis operacionais. Então, a estratégia vira um papel na parede, ou vira um discurso vazio, que, na realidade, não acontece e não permite, né, agregar na cultura da empresa. Esse é o grande problema. Então, enquanto o treinamento ou a formação não alcançar os níveis mais profundos do cérebro, os valores não vão ser impregnados. Esses valores eles podem ser impregnados formalmente ou informalmente. Por exemplo, numa residência, numa família, né? Os pais que têm procedimentos ou que têm comportamentos estruturados, como limpeza, organização, compromisso, pontualidade, etc., naturalmente, eles vão
de alguma maneira, influenciando os seus filhos de uma maneira natural, de uma maneira absolutamente tranquila. Eu, durante um tempo, fiz análise e o meu terapeuta dizia que os exemplos dos pais entram nos poros, entram para os filhos pelos poros. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Que essa visibilidade, essa presença, né? Essa constância, essa previsibilidade de comportamentos dos pais vão impactar os filhos. Isso também uma questão muito interessante, discutida na epigenética, né? Porque já se pressupõe que algumas culturas, por exemplo, a cultura japonesa, né? Ela faz com que crianças japonesas sejam mais organizadas, mais calmas, tenham uma noção de higiene, de organização, de 5S do nosso querido Haroldo, de uma maneira quase que natural. Da onde vem isso? Da onde vem isso se o sistema, os genes dos seres humanos são imutáveis há 70 anos, né? Então, a estrutura genética dos sapiens ela é constante há 70 mil anos, 70 mil anos. Como que se consegue em poucas culturas? Nós damos exemplo da cultura alemã, exemplo da cultura japonesa, como eu falei, da cultura dos países nórdicos. Como que isso se modifica numa geração ou em poucas gerações? A epigenética explica. É esse exemplo que os pais, que os adultos, que os ancestrais passam para os seus descendentes, né? Esses hábitos, essa cultura que formam os genes que agem em paralelo com a estrutura genética e que modificam o comportamento do ser humano. O básico é a estrutura genética do sapiens que decide, mas esses aspectos, ou alguns aspectos comportamentais, são fortemente influenciados, em um caso até determinados pela epigenética. Isso é a cultura familiar que se transmite, a cultura de um país que se transmite, e deveria ser a cultura de uma empresa que vai se perpetuando ao longo do tempo. Por que isso acontece? Porque a cultura é baseada em valores também consistentes, que são repetidos ao longo do tempo, valores que determinam manifestações fisiológicas e comportamentais que são repetidas ao longo do tempo, e assim vai formando uma cultura sólida, uma cultura longeva, uma cultura que não impede em absoluto inovação, não é uma cultura quadrada, uma cultura parada no tempo. Não, é essa própria cultura que vai determinar a flexibilidade para as inovações. No próximo o slide, né, eu mostro uma coisa muito interessante, que é esquematizar. Aqui tem um esquema do Kahneman, né? O Daniel Kahneman, nesse livro Rápido e Devagar, que é um best-seller, muita gente já leu, em que ele estabelece, né, a existência de dois sistemas, né, no cérebro humano que define as reações, né, que é o sistema 1, que é o sistema rápido, intuitivo, automático, que se aproxima muito do sistema límbico. E o sistema 2, que é mais lento, mais analítico, mais deliberado, que se aproxima mais do sistema cerebral,
que são reações ou são pensamentos que são mais amadurecidos, que não são respostas a estímulos rápidas, que são respostas lentas. Dizem, eu nunca negociei com um japonês ou com um chinês, que eles nunca dão a resposta de uma negociação no tempo da negociação, que eles sempre pegam um tempo adicional, um momento adicional, para pensar, para digerir as suas propostas e apresentar uma alternativa. É um funcionamento típico do sistema esse analítico, esse cerebral, né? Mais cortical, mais lógico. Agora, o que acontece? Que o sistema 2 é lento, analítico, deliberado, enquanto o sistema 1 é rápido, intuitivo e automático. Na realidade, o sistema 2 é um sistema preguiçoso. Ele faz com que a maioria das nossas reações se passem através do sistema 1, ou seja, o sistema límbico, e por isso cometemos tantos erros, sobretudo quando estamos diante de situações de extremo estresse. Bom seria que nós fôssemos acostumados, adestrados, ou de alguma maneira formados, convencidos de que o sistema 2 é mais razoável para a maioria das situações. É lógico que, se estamos diante de uma situação de alto risco que exige uma emergência, a lógica vai estar em respondê-la pelo sistema 1. Mas mesmo o sistema 1 pode ser planejado, como faz as tropas militares que simulam as situações de combate, o corpo de bombeiros que simula as situações de incêndio, de tal maneira que, quando a situação de emergência aparecer, já existe um processamento, um procedimento que, de certa maneira, responde racionalmente àquela situação. Então, mais uma vez, a gestão estratégica, ela deveria estar fortemente relacionada ao sistema 2, para a implementação, mas para, de alguma maneira, convencimento, para aceitação, para que as pessoas efetivamente ajam de acordo com a lógica dos valores ou a essência dos valores, ela tem que ser, de alguma maneira, treinada, preparada, vivenciada pelo sistema límbico, que se aproxima do sistema 1. O próximo slide ele mostra uma coisa muito interessante, que isso data lá do século XIII, o que é os espelhos dos príncipes. Então, esse pintor, Ambrogio Lorenzetti, pintou nos salões do Palácio de Siena, Palácio Público de Siena, uma série de afrescos representando o bom e o mau governo. Então, essa representação do Ambrogio Lorenzetti, que alguns estudiosos atribuem a uma versão, a uma visão também da obra de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, do Inferno, ela é magistralmente pensada, ela foi magistralmente pensada de forma que, como era a cultura da Idade Média, pelo menos na Itália, uma preparação muito adequada dos reis, para que eles, de alguma maneira, conseguissem treinar os seus súditos, de uma forma, conduzir os seus súditos de uma forma adequada. Então, nós vemos nesse primeiro afresco, nessa primeira tela,
a figura do rei e dos seus auxiliares diretos, e o rei ele tem como fontes de inspiração, ou seja, valores. Quais são os valores dos que o rei deveria seguir? A fé, a esperança e a caridade. Tá? Então, nessas fontes de inspiração, o magistrado estaria no bom caminho para, de alguma maneira, conduzir o seu reinado contra todas a sorte de intempéries e de fatos e ameaças que existiam. Para isso, ele tinha um verdadeiro ministério, né? Tinha o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o da Força, todas as suas pastas estavam contidas e mostradas nessa figura magistral. Eu tive a felicidade de ver isso no Palácio Público de Siena, mas, com tristeza, eu constatei que os italianos não têm sido muito cuidadosos na preservação. Então, várias partes desses afrescos foram danificadas ou foram refeitas em manutenção descuidadas. Então, em grande medida, isso foi desfigurado, restando de bom a história, né? A documentação que foi feita antes. Então, parodiando aí, a figura do rei é a figura daquele democrata, daquele rei que, de alguma maneira, enxerga as necessidades do seu povo, que se abastece com a ação e com a opinião dos seus ministros, de forma a ter um reino organizado, seguro e próspero. Eu acho que isso é uma aula de planejamento estratégico fabulosa, né? Que, infelizmente, a gente não vê o nosso rei ou os nossos presidentes sendo doutrinados, sendo preparados, sendo, de alguma maneira, coerentes com aquilo que representa a real necessidade do povo, né? O bom seria, né, que os nossos presidentes fossem também filósofos, né? Mas filósofos que tivessem a ação para, de alguma maneira, conduzir as situações difíceis. Né? Na próxima lâmina, nós apresentamos uma figura que, no meu ponto de vista, é extraordinária, porque eu, desde 2004, 2005, eu trabalho com gestão judiciária e eu vejo o quanto a gestão judiciária necessita, né, de entendimento, de compreensão dessa lógica estratégica que o Ambrósio Lorenzetti tão bem colocou em 1252. Então, é inacreditável que, tanto tempo depois, nós não consigamos trabalhar com como deveria ser essa estratégia de um órgão tão importante como é o judiciário, né? E nós vemos, então, não é que não tenha núcleos ou centros de excelência, tem, mas o todo deixam muito a desejar a partir dos indicadores, né? Isso é constatado pelos indicadores. Eu, particularmente, faço uma crítica contundente ao órgão máximo do judiciário, que tem cometido, infelizmente, determinados pecados. Eu não sou jurista,
mas a prática, né, o tempo tem mostrado que foram decisões absolutamente absurdas, como aquela de proibir a cláusula de barreira, o que fez com que o Congresso hoje tenha 32 partidos e é um caos para, de alguma maneira, um presidente governar o país, porque precisa de maioria no Congresso. E Jair, há 2 ou 3 governos, fez com que se descambasse por uma corrupção aberta que provoca tanto dano à nossa sociedade. Mas, infelizmente, é isso que nós temos presente, né? É uma crítica muito consistente. O Haroldo, volta só um instantinho que eu queria ressaltar. Essa lana, ela mostra, né, que ao juiz, a fonte de inspiração do juiz deveria ser a sabedoria, né? Sabedoria. As decisões deveriam ser, antes de tudo, sábias, porque somente com decisões sábias se consegue fazer a justiça. Uma das finalidades do judiciário é exatamente promover a pacificação social. Agora, como promover a pacificação social se as decisões não forem sábias, né? A sapiência, a sabedoria, né? Aqui ele representa a figura de um juiz. Numa ponta, com uma das mãos, ele está cortando a cabeça de um infrator, de alguém que feriu a lei, que é a chamada justiça comutativa, e com a outra mão ele está promovendo a justiça distributiva, de forma que os mais abastados socorram os mais desvalidos. Essa é a lógica, deveria ser a lógica da nossa justiça, aí englobando todos os órgãos, inclusive, claro, né, não pode deixar de entrar nesse contexto, a Receita Federal, que, de certa maneira, não faz essa distribuição equitativa, né, que taxa muito as pessoas que não têm poderes econômicos, né, criando uma situação embaraçosa para o país, né? Na Irlanda, por exemplo, a Europa em geral, o imposto de renda dos grandes salários é de 50%. 50%. E por que isso? De certa maneira, para promover uma justiça distributiva, né? Aqueles que têm mais recursos recolherem mais impostos de forma a permitir que o governo venha a suprir aqueles que são mais desvalidos, que necessitam mais da assistência do Estado. Então, a justiça é um elemento vital. E curioso que o Ambródio ele representa, né, como na próxima lâmina, nós vamos ver, né, a figura do mau governo, né? Quer dizer, o mau governo é aquele que deixa de ser democrático para ser um governo autocrático, autoritário, que à época era sempre visto como um governo tirânico, né? Tirânico. E o que esse governo tirânico tem como fonte de inspiração? A soberba, a avareza e a vanglória, né? Enquanto o bom governo tem fontes de inspiração, a sabedoria, fé, esperança e caridade, esse tem como fonte de inspiração a soberba, a avareza e a vanglória, que são inspirações que, bem ou mal, nós vemos em todo ditador, em todo tirano, né? Pega aí esse típico
da Coreia do Norte, né? A soberba, a avareza, tudo presentes ali, e em todo governo que se torna autocrático, ele começa a desenvolver essas características, até porque elas são alimentadas pelos auxiliares mais próximos, que vão se tornando deformados, né? Eles são incapazes, passam a ter medo de mostrar ao seu chefe os erros cometidos. Então, eles sempre elogiam as ações executadas, malgrado elas possam ser de soberba, de avareza e de vanglória. Então, meus amigos, né, na lâmina seguinte, nós fazemos algumas conclusões, né? A primeira conclusão é que os valores, né, determinam limites, né, os limites, as fronteiras de atuação morais de qualquer entidade social. Qualquer entidade social, ao fim e ao cabo, ela vai ter os seus limites morais definidos, as ações morais definidas de acordo com os valores. Em segundo lugar, nós temos uma conclusão que os valores são neutros. Eles podem ser indiferentemente bons ou maus. E quem estabelece ou determina o seu sentido moral de bem ou de mal é quem estabelece os valores. Então, por exemplo, numa organização de malfeitores, o criminoso chefe vai determinar valores, por exemplo, a crueldade, né, que nós vemos nessas facções criminosas implementadas de uma forma absolutamente inquestionável, lógica, visível, manifesta, porque eles são brutais, né? Eu lembro que, há algum tempo, eu fiz um trabalho na Polícia Civil do Rio de Janeiro, um trabalho que teve um resultado brilhante, com as chamadas delegacias legais, que era um modelo que, de alguma maneira, copiava o modelo do judiciário de primeiro nível dos Estados Unidos, mas que não foi à frente porque um governo Rio de Janeiro extremamente corrupto desfez toda a lógica que havia sido criada. E nessa passagem que eu fiz junto à Polícia Civil, houve um episódio de um chefe criminoso, acho que do Vidigal, se não me engano, que, quando ele assumiu a chefia do bando, ele mandou queimar alguns dos seus inimigos naquilo que era chamado de micro-ondas, que era colocar a pessoa envolvida em pneus, colocado no centro de vários pneus empilhados, e tocava fogo nos pneus. A morte cruel, lenta, violenta. Isso ele fazia para demonstrar que agora o poder estava com ele, que ninguém brincasse, porque quem brincasse iria para o forno micro-ondas, né? E, em terceiro lugar, né, os valores são seguidos ou não, de acordo com a percepção emocional. Vamos lembrar que a emoção está nos circuitos inferiores do cérebro, no circuito límbico, né? E é preciso que haja, de alguma maneira, algum afeto, algum pertencimento, né? E por aqueles valores que são estabelecidos, formal ou informalmente. Então, a família tende a ter um padrão de comportamento. É óbvio que vão existir as ovelhas negras,
mas, no geral, as famílias vão ter um padrão de comportamento, assim como uma sociedade também vai ter um padrão de comportamento, como é a sociedade japonesa, como é as sociedades dos países nórdicos, que têm esses valores considerados por nós ocidentais muito valiosos, são considerados exemplares, né? Durante algum tempo foi muito mostrado o vídeo em que os japoneses, na Copa do Mundo de 2010, eles ficavam na arquibancada recolhendo o lixo deixado pelas torcidas, né? Um exemplo de humildade, um exemplo de consistência de cultura. Uma quarta conclusão é que os valores, né, eles determinam, em última instância, o grau de contribuição que a organização ou parte interessada ela empresta especialmente à comunidade na qual ela está inserida. Nós agora estamos vendo a questão ESG. Por enquanto, a questão ESG está sendo, de alguma maneira, motivada pelo dinheiro em jogo, pelo risco de perder dinheiro, pelo risco de fazer maus investimentos. Mas, se isso continuar consistente, aos poucos se vai desenvolvendo valores de proteção, valores de contribuição social, valores que agregam à sociedade, como, aliás, existem, né, já nos países nórdicos, que foram os primeiros a perceber tanto essa questão ESG quanto a questão da importância de bem cuidar do meio ambiente, né? Uma próxima conclusão, né, ela determina que os valores, essa já foi, né, é que os valores determinam o grau de alinhamento estratégico. Isso é fundamental. O exemplo que eu dou desse alinhamento é que eu sempre costumo dar, que nem sempre aceito de uma forma compreensiva, que é o preparo, a estratégia, os valores das tropas especiais. Então, nós estamos falando de Mossad, nós estamos falando das tropas paraquedistas no mundo inteiro, nós estamos falando dos SEALs. Então, em todas essas organizações, né, primeiro, os valores eles são treinados levando o candidato à exaustão. Nós, de certa maneira, vimos isso, né, naquele filme Tropa de Elite, né, da formação do BOPE, quando havia um treinamento quase que desumano. Por que isso? É para exatamente tornar as manifestações límbicas mais fortes, mais perceptivas do que está sendo treinado. E assim fazem as tropas especiais, que levam o candidato à exaustão física e emocional. E é ali que ele vai aprendendo a gostar, a amar estes valores e, portanto, aderir à cultura da tropa a qual ele pertence. E é isso que provê um alinhamento, né, realmente admirável dessas forças. Dificilmente se vê uma traição. E assim deveria ser a empresa. É lógico que a empresa não vai levar o candidato à exaustão física ou emocional, mas sabemos que as empresas de ponta, as empresas mais competitivas, elas usam como última entrevista a entrevista pertinente a valores, para saber se, no aspecto básico,
os valores do candidato estão alinhados aos valores da organização, exatamente para tornar ou para aumentar, ter um adepto da cultura e que vai sendo treinado de acordo com as especificidades da organização. Mas os aspectos básicos, esses vão estar ali verificados, né? Constatados. Claro que se erra também nessas entrevistas, mas, na maioria das vezes, se acerta, até porque existem técnicas bem interessantes para treinar a descoberta desse alinhamento, como, por exemplo, o Myers-Briggs, né, que, de certa maneira, aproxima essa verificação, a constatação de alinhamento da pessoa à cultura empresarial. Meu agradecimento a todos que assistiram, e eu gostaria muito, né, de receber o meu e-mail, mauritimaranhão@gmail.com, fácil de gravar, críticas, né, debates sobre essas questões que eu tenho consolidadas na minha cabeça, que, para mim, são absolutamente consistentes. Eu sou muito convencido delas, porque eu vivo isso no dia a dia, eu já vivenciei isso em diferentes situações, e eu percebo com clareza quando que uma empresa tem uma estratégia bem implementada, ou seja, tem valores sólidos, ou quando uma empresa não tem esses valores, que fica batendo cabeça durante muito tempo, jogando recursos fora. Portanto, eu gostaria muito de receber críticas, inclusive dos colegas da ABQ, de certa maneira, que nós venhamos a chegar a um denominador comum que venha a agregar conhecimento a todos nós. O meu muito obrigado a todos e o meu muito boa noite.